nosso aspecto a seguir é a questão da autorresponsabilidade. No luciferianismo, isso é muito, né, é essencial, porque aqui existe justamente o abandono daquela mente que nós chamamos de rebanho. Não há inimigos neste caminho, nem aliados, a não ser tu mesmo. Mas ninguém é executor do teu destino. Tu és teu próprio carrasco e salvador. Lembra-te, tu estás a sós. Então aqui você vai ser obrigado a responder pelas suas próprias escolhas. Então não há nada de proibir no luciferianismo. O luciferianismo não proíbe nada. Faça o que você quiser. Só que você tem que ter a consciência de que tudo tem o seu preço, tudo traz a sua colheita. E a partir do momento que você sabe o que você quer colher, você vai fazer as melhores escolhas. Então aqui a gente não vai adorar nenhum Deus para que a gente receba alguma coisa dele, né? Ah, eu vou adorar Lúcifer porque daí ele vai me prestigiar com um monte de coisas. Eu não vou seguir um mestre para poder, então, ser igual a esse mestre. Não, eu vou ser a própria pessoa que vou ter que me guiar, que vou ter que me levantar quando eu cair, né? Que vou ter que trazer essa luz para o meu caminho. Então, eu tenho que me tornar essa serpente, ao invés de adorá-la. Nós construímos o nosso próprio reinado, e aqui o reinado quer dizer a própria vida, né? Para que nós possamos justamente ter essa condição divina que é de nosso direito. Porque não existe um Deus que segue outro. Se Lúcifer, né, como nós falamos ali na introdução, decidiu deixar de lado lá o comodismo de ser o anjo mais perfeito, mais belo, mais não sei o quê, para não aceitar algo que era imposto e que não era condizente a ele, nós vamos fazer isso, né? Não, eu vou agora, então, ficar adorando Deus para conseguir as coisas. Não. Inclusive, isso é algo que eu tenho visto muito, para mim, se torna até uma aberração no luciferianismo atual. Eu tenho visto, sabe, assim, pessoas que ficam adorando mestres luciferianos, que ficam procurando seguir receitinhas, né, feitas. Como é que, gente, como é que um luciferiano vai fazer isso? Então, é algo que é muito importante da gente conversar. Por favor, Robson. Você, então, é contra a perspectiva do luciferianismo deísta, no caso? Não. Eu, por exemplo, sou uma luciferiana deísta. Só que, qual que é a questão? Nós podemos adorar, tá, Lúcifer? Só que nós adoramos ele em nós mesmos. Então, se eu quero, né, adorar este ser que eu considero, né, como se fosse o princípio, eu tenho que fazer isso em mim. Eu tenho que manifestá-lo através de mim e não pedir coisas para ele. Ele é como se fosse, né, a minha referência. E para honrá-lo, eu tenho que trazer essa essência dele para a minha vida. Eu tenho que me manifestar da maneira que o próprio arquétipo dele se manifestou, que é justamente sendo essa deusa do seu próprio reino. É aquela Essa história, ideia... né? Lúcifer só ajuda aqueles que se ajudam a si mesmos, né? Não... Exatamente. E ele vai ajudar como? Dando essas referências. Tipo assim, ó, é isso, agora se vira, amigo. Entendeu? Vai depender de você. Eu não estou aqui para salvar ninguém, senão a gente estaria no outro, né, extremo. Que não só iria mudar o nome. E é o que nós vemos muito. As pessoas querendo fazer pacto para você ficar rico, né? Ah, não, mas agora eu quero ganhar tal coisa. E isso é totalmente anti-luciferiano quando nós compreendemos que é uma autorresponsabilidade que o faz assim. Né? Que é o despertar do seu potencial, é a sua capacidade de enfrentar as adversidades e de se orgulhar das suas conquistas. Porque se você não conquistou, do que você vai ter orgulho? De algo que te foi dado? Então, é algo bastante contraditório. E é por isso que a gente fala dessa questão, tem que abandonar essa mentalidade de rebanho. Tem gente que não consegue seguir a si mesmo, porque sabe que se fizer alguma coisa errada, ele não vai ter quem jogar a culpa.
Então, é muito mais fácil você jogar a culpa, né? Mas foi aquele cara que me ensinou assim. Mas foi meu pai e minha mãe que não me permitiu que fizesse isso. Então, isso é totalmente inviável para o luciferiano. Ele pode até, de repente, sofrer uma injustiça, beleza. Só que como ele vai, a partir desse momento, responder a isso? É isso que importa. É a escolha de como ele vai responder ao que chegou até ele. Né? E quando ele vai, então, seguir alguém, ele deixa de ser quem ele é. Quando ele começa a seguir quem ele é, ele se torna ainda mais a sua própria essência. Então, os eleitos são os que ousam porque nós não sabemos exatamente, muitas vezes, onde está aquele obstáculo. Você vai ter que ousar, você vai ter que ir atrás, você vai ter que se entregar. A partir do momento que você, sem querer, como eu falei, errou, ótimo, aprende com aquilo e não caia mais. Aí vão ter novos obstáculos e assim por diante. Mas você tem que ousar, você tem que ir além, você tem que chegar até aquele maior, né, sentimento seu, que é justamente se tornar livre, ser quem você é. Então, o livre-arbítrio, ele é totalmente ofertado, né, ao luciferiano, porque nós nada mais somos do que as escolhas que nós fazemos, as escolhas da nossa própria jornada. E por isso que, né, eu digo, que eu já, na verdade, falei, estou aqui só voltando, que nada é proibido. Mas você tem que ter discernimento que nem tudo te convém. Ainda mais em um universo igual ao nosso, no qual vão tentar te tirar do caminho. Vão tentar te oferecer, né, prazeres muito momentâneos, coisas que você vai estar tentado ali e que você, se cair naquilo, não vai conseguir depois se resgatar. Então, os prazeres são totalmente permitidos, não há pecado. Mas você tem que estar no domínio deles, e não eles dominando você.